Olá! Hoje a gente vai explorar uma das histórias mais conhecidas da humanidade, mas de um jeito que, olha, talvez nunca tenha passado pela sua cabeça. Vamos falar da Natividade, do nascimento de Jesus, mas com um olhar totalmente diferente, a perspectiva espírita. Partindo do Evangelho de Lucas, vamos ver uma interpretação que vira de cabeça para baixo séculos de tradição. Prontos? Então vamos lá. Para a gente organizar o raciocínio, dividimos nossa conversa em 5 pontos. Primeiro, a gente relembra a história que todo mundo já conhece. Depois, mergulhamos na nova perspectiva espírita. Aí, vamos entender a mecânica por trás disso, o porquê de tudo, e no final, vamos até repensar o que a gente entende por milagre. Então, vamos começar pelo começo, né? Relembrando a base de tudo. A história da Natividade, como está lá no Evangelho de Lucas, é um pilar da nossa cultura. Aquela imagem de humildade, de esperança que todo mundo tem na mente. É exatamente esse trecho de Lucas que cria aquela imagem que vem à nossa cabeça, não é? Um nascimento super humilde, físico, biológico, um evento que sem dúvida moldou a fé de bilhões de pessoas e que é celebrado até hoje. Essa é a base, o entendimento tradicional da coisa. E olha que interessante, de acordo com a fonte que estamos a analisar, até mesmo para os apóstolos, para os seguidores mais próximos, Jesus era visto como um homem. Ponto. Nascido de Maria e José. A origem dele naquela época parecia totalmente humana, normal, sem nada de diferente. Mas é exatamente aqui que a nossa conversa começa a ficar diferente. E se esse milagre todo não for uma violação das leis da natureza, mas sim a aplicação de leis muito mais elevadas, leis que a gente simplesmente ainda não conhece? E se for um fenómeno natural, só que de uma outra dimensão, de uma ordem superior? Com essa pulga atrás da orelha, a gente entra de cabeça na perspectiva espírita. É agora que vamos desmontar um pouco a narrativa tradicional para explorar uma reinterpretação que, olha, é fascinante. E aqui a gente vê o contraste preto no branco. De um lado, a interpretação literal que conhecemos, gravidez biológica, parto físico. Do outro, a visão espírita, uma gravidez aparente, fluídica, que termina com uma aparição espiritual. Ou seja, o que para uns é um milagre sobrenatural, para outros é um fenómeno mediúnico natural, que segue as suas próprias leis. Então, a ideia central é essa, sabe? A gravidez e o parto não teriam sido processos biológicos como a gente entende. Teria sido tudo, segundo esta linha de pensamento, uma orquestração de espíritos superiores. E o objetivo era criar a ilusão, a aparência de um nascimento normal. Algo que o pessoal daquela época pudesse entender e aceitar. Tá, mas isso levanta uma pergunta gigante, né? Como é que uma coisa dessas seria possível? Parece até roteiro de filme. Só que a fonte que estamos a estudar oferece uma explicação, baseada em conceitos espirituais bem específicos. Vamos tentar entender a mecânica por trás disto tudo. O primeiro conceito-chave é o magnetismo espiritual. Pense nele como uma força universal, tipo a gravidade, só que a agir no plano espiritual. É a ferramenta que os espíritos usariam para manipular as energias do universo, sabe? Para juntar os ingredientes e criar efeitos aqui, no nosso mundo. E que ingredientes são esses? São os chamados fluidos. Se o magnetismo é a força, os fluidos são a matéria-prima. É como se fosse uma argila espiritual, invisível, que está em todo lado. Com o poder da vontade, os espíritos conseguiriam moldar essa argila para criar coisas que podemos ver e tocar. E na prática, como é que isso funcionaria? Olha só este processo. Primeiro, os espíritos superiores juntam os fluidos certos ao redor de Maria. Segundo, eles usam esses fluidos para fazer o abdômen dela crescer, imitando uma gravidez real. Terceiro, até o ciclo menstrual seria interrompido, também de forma fluídica, para tudo parecer autêntico. E o quarto passo, que talvez seja o mais incrível, a própria Maria, sob essa influência espiritual, acreditaria piamente que estava grávida. Assim, o testemunho dela seria 100% genuíno. Ok, já vimos o como, mas agora vem a pergunta de $1 milhão. Porquê? Para que todo esse trabalho? Por que criar uma ilusão tão complexa em vez de, sei lá, uma aparição gloriosa a vir do céu? Qual era o objetivo disto tudo? Bem, as razões, segundo esta visão, são várias e bem profundas. Primeiro, para dar um exemplo de humildade, né? Nascer numa manjedoura é muito mais impactante do que aparecer em glória. Segundo, era uma forma de se comunicar com as pessoas daquela época, numa linguagem que elas pudessem entender. Também era crucial para que as testemunhas, como a própria Maria, pudessem atestar os factos com sinceridade, porque para eles era tudo real. E talvez o mais importante, permitiu que Jesus cumprisse a sua missão sendo visto como um de nós, um homem entre os homens, e não uma figura divina inalcançável. Esta citação é
perfeita para resumir a ideia. A letra mata tem que ceder lugar ao espírito que vivifica. Ou seja, a interpretação literal, a letra teve a sua importância, serviu o seu propósito por muito tempo. Mas a ideia é que conforme a humanidade avança, precisamos de procurar o espírito da coisa, sabe? Um entendimento mais profundo, que é o que realmente dá vida à mensagem. E tudo isto nos leva à nossa última parte. Como é que esta perspectiva muda a nossa ideia sobre uma palavra tão forte, tão central como milagre? A chave aqui, segundo esta interpretação, está na própria natureza do corpo de Jesus. Por ser um espírito extremamente puro, ele não teria um corpo de matéria densa como o nosso. O corpo dele seria um invólucro perispiritual. Imagina um corpo feito de uma matéria muito mais sutil, de fluidos mais puros. Tinha aparência humana, dava para tocar, mas não estava sujeito às nossas limitações, como doenças ou dor. E isto, pessoal, refine totalmente o que é o milagre. Costumamos pensar no milagre como algo que quebra as regras da natureza, uma exceção à lei. Mas esta outra perspectiva vira o jogo. O milagre não seria a quebra de uma lei, mas a aplicação de uma lei superior. Uma lei universal que nós, por enquanto, ainda não entendemos. E esta citação reforça exatamente isso, a ideia de um universo que tem ordem. O argumento é que a vontade divina não quebra as próprias regras do jogo que ela mesma criou. Pelo contrário, os fenómenos considerados divinos operam através dessas leis, em total harmonia com o universo, e não contra ele. Então, para amarrar tudo, a grande conclusão é esta. A natividade, vista por esta ótica, deixa de ser um evento sobrenatural, isolado, que desafia toda a lógica. Ela passa a ser vista como uma manifestação mediúnica, excepcional, claro, mas que segue leis universais. Leis que governam essa dança complexa entre um mundo do espírito e um mundo da matéria. E terminamos com uma pergunta para ficar no ar. No fim de contas, o que realmente define um milagre? É a quebra de uma lei conhecida ou a manifestação de uma lei que ainda nem começamos a compreender? Fica aí a reflexão.